guerra praticamente também tem um interesse político. O pós-guerra também tem interesse político, tipo, acabar a guerra. Aí vai um país, vou te ajudar a se reconstruir, mas eu quero isso. A gente vê isso claramente quando acaba a Segunda Guerra Mundial, e aí é claro que tem essa ideia da Guerra Fria, de disputa, né, por influência. Você tem o Plano Marshall nos Estados Unidos, que vai ajudar os países europeus a se reconstruírem, né, com empréstimos e tal, mas com que intenção? De mantê-los alinhados aos Estados Unidos, já que nessa época isso era uma coisa importante, você dizer de que lado que você está. Você está do lado capitalista dos Estados Unidos ou você está do lado socialista da União Soviética. Então, assim, você vê que os Estados Unidos entram na guerra do Vietnã. Quando você pega o Vietnã, o que o Vietnã simboliza? É um país pequenininho que plantava arroz na Indochina, não significava praticamente nada, mas os Estados Unidos faz questão de entrar na guerra na tentativa de impedir que ele se torne socialista, ainda que tenham perdido a guerra, né? É uma guerra, assim, é uma grande vergonha para os Estados Unidos ter perdido a guerra no Vietnã. Mas qual era a intenção? Impedir que esse país se torne socialista e consiga influenciar toda uma região a ir para o lado socialista também. Então, quando acaba a guerra agora, com certeza terão os interesses econômicos. Quem assistiu a lista de Schindler? Alguém assistiu? Né? O quanto o cara conseguiu ganhar dinheiro com a guerra. Então, assim, enquanto muitos sofrem, alguns vão ficar ricos com a guerra. Então há sempre interesses econômicos. Se a gente pegar riquezas que tem na Ucrânia, porque a gente não está falando de questões econômicas, a gente só está falando de questões políticas, étnicas, né? Mas assim, a Ucrânia tem um solo rico de minério, de um monte de coisa. Então, assim, a guerra ela é muito mais ampla em termos de motivos do que simplesmente falar que eu vou invadir só para impedir que ele entre na OTAN, ou eu quero acabar com os nazistas que existem. O Putin falou isso, mas o discurso que ele fez outro dia falando de fazer com que a sociedade russa sofra tipo uma limpeza étnica, né? Aqueles que são ruins vão acabar saindo. Mas isso é um discurso já fascista, né? Porque você tem a ideia de que o povo superior vai sobreviver. Os outros, aqueles que não fazem parte do nosso povo, vão ser mandados embora. Então a gente fica de fato difícil dizer as reais motivações. Eu já li até que o Putin está doente, né? Que está meio... Então, assim, nessa hora aparece de tudo. Agora, o que a gente precisa mesmo é sempre estar torcendo aí para que não haja uma escalada dessa guerra, né? Para que ela não se amplie. Porque se ela se ampliar, aí sim, aí o Brasil vai ter que... O Brasil até agora se declarou como neutro, né? Não está nem lá nem cá. Mas se elas aumenta, e uma hora você vai ter que dizer de que lado que tá, vai ter. Então, aí a Rússia, ela representa para muita gente a ideia da antiga União Soviética. Se a gente pensar na Rússia como a referência da antiga União Soviética, apesar da Rússia não ser mais socialista, né? Mas se a gente pensar nisso, aí a gente diria que o Brasil, como um governo de direita hoje, ficaria contra o Putin, já que a Ucrânia está do lado do Ocidente, junto com os Estados Unidos, que é a maior referência de democracia no mundo, né? A Rússia não é referência de democracia no mundo. Então, assim, pela nossa posição de país democrático e tudo, a gente estaria mais voltado à Ucrânia e aos Estados Unidos. No entanto, o nosso governo não tem se posicionado, né? Ele até chegou a dizer algumas coisas em termos da Rússia, em estar entendendo o lado russo do combate. Então, eu acho que vai depender muito, se a gente tiver que se posicionar, de quanto tempo isso vai levar e quem vai estar no governo, né? Se ainda for esse ano e for o Bolsonaro, ele vai ficar numa saia justa, pelo que ele já falou,
E aí, de repente, se eu fosse ele, eu ficaria, né, do lado de cá, porque a gente sempre foi alinhado aos Estados Unidos. Não que eu seja um grande fã disso, mas a gente sempre foi alinhado aos Estados Unidos, e agora o governo parece se posicionar a favor da pessoa, do governante, não do país. Né? Porque enquanto era o Trump, a gente estava alinhado. Aí o Trump sai e você não está mais alinhado. Mas o governo ele tem que estar alinhado ao país e não ao governante em si. Porque senão você fica pipocando de um lado para o outro. Aí não dá.